moçada, beleza? Professor Nori na área de novo. E agora vamos falar um pouquinho sobre figuras de linguagem, mas mais especificamente entender os conceitos aqui. Primeira coisa, eu preciso que você entenda a diferença entre denotação e conotação. Essas duas coisas são importantíssimas para você poder entender qualquer texto que esteja no sentido figurado. Bom, primeiro, o que é denotação? Denotação, pensa assim, ó, denotação dicionário, denotação de, ó, os dois com D. Por quê? Denotação é quando a palavra tem o seu sentido original, o sentido restrito dela, o sentido que está no dicionário. Então, denotação, sentido do dicionário. A palavra é utilizada de modo objetivo, certo? Uma linguagem exata, precisa. Isso é denotação. Enquanto denotação é isso, conotação, olha só que doido, conotação vai ser diferente, vai ser o contrário disso. Conotação é quando a palavra está no seu sentido de um contexto, é a aplicação da palavra em um contexto, ou seja, conotação, contexto, sentido figurado. Enquanto lá no denotação é uma palavra com seu sentido objetivo, direto, na conotação a palavra tem o seu sentido figurado, carrega valores afetivos, ideológicos, tem um sentido figurado essa palavrinha aí, beleza? Ela é muito mais criativa, muito mais artística, eu posso pegar uma palavra qualquer e transformar em outra relação, então eu trabalho com o contexto, a aplicação da palavra dentro de um contexto com outro sentido, beleza? Isso é conotação, então aí a linguagem vai ser expressiva, vai ser rica em sentidos. Então se eu falar para você assim, por exemplo, dá um passinho à frente, por favor, veja, entrei no ônibus, pensa na situação, entrei no ônibus, tô lá no busão, beleza, aí eu falo assim, dá um passinho, por favor, beleza, eu quero que você dê um espaço, veja que eu usei a palavra passinho para me dar mais espaço, tudo bem? Agora, se eu falo assim, vou dar um passinho à frente, ou se eu falo diferente ainda, vamos dar um passinho à frente para aprender mais. Será que eu quero que você dê um passinho à frente para aprender mais? Ou quero que você busque mais aprendizado? Veja que eu mudei o sentido da palavra passinho. Dentro do busão, dá um passinho, por favor. É realmente um passinho à frente, porque apertar, dar um passinho, para caber mais pessoas. Agora eu falo para você, vamos dar um passinho à frente para aprender um pouco mais? Quer dizer que eu quero que você se aprofunde um pouquinho mais nos seus estudos. Mudei o sentido da palavra passinho. Sacaram essa ideia? Então, se passinho tem o sentido original, denotação. Se passinho tem o sentido figurado num contexto, conotação. Tranquilo isso. É assim que acontecem com as figuras de linguagem. E é assim que acontece em muitos outros textos. Por exemplo, se você pegar as tiras da Mafalda, talvez você conheça a Mafalda, uma menininha baixinha, cabeçudinha, que existe por aí, ela usa muito o sentido denotativo e conotativo das coisas para atribuir sua crítica dentro das suas tiras. É muito legal, por sinal. A Mafalda, ela faz uma crítica social. Então sempre a Mafalda, olha que legal, a Mafalda é uma menina, uma criancinha, e como toda criancinha pequenininha lá, de seus 5, 6 aninhos, ela entende as coisas todas ao pé da letra. Então tudo que ela entende ao pé da letra, ela leva para a sua vida e no final das contas, quando ela fala aquilo, ela acaba atingindo o ser humano adulto, né, de uma forma mais, digamos, eficaz. Isso que é o bacana da Mafalda. Ela faz uma crítica à sociedade sendo uma criança, levando as coisas ao pé da letra. Então, olha que bacana. Sempre que acontece isso, eu gosto da Mafalda por causa que ela traz essas relações. Por exemplo, tem uma tirinha dela muito legal, em que ela tá conversando com o amiguinho dela, o Miguelito. De repente, ela vem vindo igual o Michael Jackson, assim, sabe? Walk, vindo de costas, assim, né? Aquele passinho do Michael Jackson. Conhece o Michael Jackson? Não? Procure no YouTube, no Google, beleza. Aí, o Michael Jackson tá lá, Michael Jackson, não, a Mafalda tá lá, né? Vindo de costas, e o Miguelito fala pra ela assim, que isso, Mafalda, ficou doida? Tá andando de costas? E aí ela responde pro Miguelito assim, precisamos caminhar com a humanidade, precisamos caminhar com a humanidade. Que doideira! Veja só, olha só, ela levou ao pé da letra a ideia de que a humanidade está caminhando para trás. E aí ela resolveu caminhar para trás para caminhar junto com a humanidade. Só que na verdade, quando ela ouviu de algum adulto, provavelmente algum adulto falou assim, né? A humanidade está caminhando para trás. E ela saiu andando de costas. Então veja, ela levou ao pé da letra e trouxe uma crítica à sociedade. Porque, vamos pensar junto, se realmente a Mafalda está caminhando para trás porque ela ouviu isso, a gente sabe que quando alguém fala que a humanidade está caminhando para trás, não é porque está todo mundo andando de costas igual o Michael Jackson, mas é o quê? Porque nós estamos
retrocedendo nas nossas atitudes, estamos voltando a ser piores do que somos agora. Essa é a ideia. Então veja como o denotativo e o conotativo é muito importante para a compreensão dos textos. Se você levar ao pé da letra, assim como a Mafalda, você não vai conseguir entender os textos, ou não vai entender pelo menos o que? A ironia dos textos. E é isso que vale a pena você pensar aqui. A ironia é exatamente isso. A ironia é quando eu afirmo alguma coisa querendo dizer o contrário daquilo. Sacaram? Veja, o texto da Mafalda ele é objetivo. A Mafalda é objetiva, mas o texto ele é conotativo, ele traz uma ironia por trás. Porque se uma criança está andando para trás, é porque a humanidade está caminhando para trás, mas não no sentido literal da coisa, no sentido figurado. Então vejam só, ironia é exatamente isso. Ironia é figura de linguagem que consiste em afirmar algo para dizer o contrário. Por exemplo, se alguém me encontra na rua e fala assim, professor, tá fininho, hein? Mentira, né? Aqui, ó. Olha o fininho aqui. Não, né? Eu já sei que a pessoa está sendo irônica comigo. Tá fininho? Não, eu tô bem arredondado, isso mesmo. Então vejam, aqui a pessoa foi irônica comigo, sei lá, para fazer uma brincadeira, tirar sarro, fazer bullying. Sou acostumado a receber bullying por ser gordo, careca e barbudo. Muito bem, então o que acontece? Quando faz essa afirmação querendo dizer o contrário, isso é uma ironia. E é o que acontece muitas vezes no texto de interpretação aí. As tiras, as charges fazem muito isso também. Uma outra tirinha da Mafalda é muito legal, que ela também está lá sentadinha no meio-fio, passa um cara com roupa de mecânico, assim, com uma plaquinha na mão, escrito não funciona. E ela vai seguindo ele. Quando ele passa por ela, levanta e vai seguindo o cara chega num telefone público, que hoje em dia já tem poucos, quase não existe mais, telefone público que coloca a plaquinha do não funciona no telefone. E aí ela Mafalda olha, ele colocando a plaquinha no telefone e sai pensando, achei que ele iria pendurar a placa na humanidade. Olha aí outra ironia e outro sentido conotativo. Ela é literal, mas a crítica é conotativa. A humanidade não funciona, assim como caminha para trás. Sacaram essa ideia? Então veja como é importante as relações entre denotação, conotação e como isso é aplicado dentro dos textos. Sempre pensa assim, ó, a denotação e a conotação, elas vão sempre se juntar em algum momento. E é essa intersecção que você vai criar aí uma figura de linguagem, um sentido figurado para o seu texto. Tranquilo? Então tem que ter essa possível visão. A visão literal da coisa e a visão figurada das coisas. A visão literal do texto é a visão figurada dos textos. Fique bem esperto, preste bem atenção para você não confundir como funcionam essas coisas e não confundir na hora da prova também, para poder resolver tranquilamente todas as questões de interpretação de texto. Maravilha? Tranquilo? Estamos juntos. Ponto. Vira a página. Valeu. Até a próxima. Fui!